Sejam bem-vindos a mais um Kubecast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Kubecast. E hoje, tô num lugar diferente, olha só, não são os estúdios GetUp, eu tô em casa, pra variar, não tô no escritório hoje, tá bom? Estúdios GetUp, que se você caiu aqui por um acaso e não sabe quem é GetUp, GetUp é quem faz esse programa acontecer e é a sua amiga na jornada Kubernetes. Acabei de inventar essa, acho que eu nunca falei. Eles me deram um texto para que eu conseguisse falar aqui, eu não consegui nenhuma vez, tá bom? Você deve saber que, além de acompanhar você na sua jornada de Kubernetes, nós também criamos projetos open source para administração de Kubernetes, né? Para você saber se você está seguindo boas práticas ou se seus clusters ainda estão com as boas práticas que você deixou lá na última vez que você olhou. Então, se você quiser saber um pouco mais, getup.io/open source e você vai conhecer um pouco mais dos nossos projetos, tá bom? Chega de jabá. Vamos ao que interessa. Hoje eu queria apresentar para vocês, eu tenho a ilustre presença de Isadora Ribeiro, mais conhecida como Isa Fashion. Ela vai explicar, vou deixar ela se apresentar primeiro e aí a gente parte pro papo. Olá, eu sou Isadora, tenho 25 anos de carreira, completando esse ano 25 anos de caminhada nessa área de TI. Comecei minha jornada profissionalmente no final dos anos 90, trabalhando como desenvolvedora de software. Trabalhei durante 11 anos como desenvolvedora, como eu digo assim, full-time, né, como exclusivamente desenvolvedora, e nos últimos 14 anos na jornada de operações. Então, passei por infraestrutura, DevOps, e já há alguns anos venho trabalhando especificamente com SRE. E recebi o convite do João e estou aqui para dividir um pouquinho de algumas ideias daquilo que eu fui aprendendo e colocando na minha mochilinha ao longo dessa caminhada. Tá bom. Poxa, é uma mochilinha e tanto. Com certeza deve ter rodinha essa mochila, porque são 25 anos de muita coisa, né? Primeiro, então, para entender um pouquinho mais sobre você, me conta um pouco mais sobre a sua trajetória aí. Então, talvez da primeira parte, né, de desenvolvedora, o que você desenvolvia? Nesse podcast a gente costuma fazer piadinhas de mau gosto de Java, então, por favor, fica à vontade. Bom, na minha primeira, vamos dizer assim, na minha primeira parte da minha jornada em TI, então como desenvolvedora, eu trabalhei basicamente todo esse tempo desenvolvendo software sob medida. Então, uma software house, então não em uma, né, mas em uma, duas software house, até porque eu não trabalhei em muitas empresas. Eu sou uma pessoa que normalmente acaba fazendo uma jornada extensa nas empresas por onde eu passo, e dá para resumir essa primeira etapa como desenvolvimento de software sob medida. Então eu desenvolvi software para muitas áreas diferentes, o que foi muito legal, assim, porque eu sempre gostei muito de negócio, de entender o que eu estou resolvendo, né? Então, como eu brinco que o meu diploma é de humanas e eu trabalho na área de exatas, né? Eu, como uma administradora, eu me interesso muito sobre processos, sobre como as coisas funcionam, né? Não só as coisas, mas as pessoas, como é que as organizações cumprem o seu dia a dia. Então, isso foi muito legal porque eu pude conhecer diferentes negócios, abrir bastante a minha visão sobre qual é o papel do software dentro das empresas, né? Não aquele papel artístico, mas um papel bem prático. E a partir vamos dizer assim, nessa segunda fase da minha carreira, eu vim trabalhando em plataformas, vamos dizer assim. Eu vinha trabalhando em operações em diferentes plataformas. Então, plataforma de e-commerce, B2B, depois plataforma de e-commerce, B2C, depois broker de mensageria, SMS, depois plataforma conversacional de bots e fluxos conversacionais, depois plataforma, nos últimos anos eu estou trabalhando numa plataforma de automação de marketing. Então eu venho passando por diferentes plataformas, atuando nessa área de operações, e nos últimos 6 anos, bem focada em SRE, onde eu pude mesclar toda a minha experiência em desenvolvimento de software para dentro da área de operações, criando middlewares, serviços automatizados e outras ferramentas que, como eu digo,
SRE sobre criar softwares que resolvem problemas de operação de outros softwares. Então, eu não trabalho desenvolvendo um produto, mas eu trabalho desenvolvendo softwares que resolvem a operação, eliminam trabalhos desnecessários, realizam extensas checklists de tarefas. Então, essa foi basicamente a minha jornada. Então, eu vinha trabalhando na minha primeira etapa com PHP. Quando eu comecei a entrar na parte de operações, aí eu comecei a desenvolver em C#. Aí, depois de C#, eu engrenei em Go e já estou há muitos anos desenvolvendo em Go. Ah, que da hora. Essa era a minha próxima pergunta. E aí, eu gostei da definição sobre SRE. Muito obrigado. Vou roubar e ela vai ficar para posteridade aqui. Então, você teve um momento de transição aí, né, para infraestrutura. E a primeira pergunta é por quê? Foi seu projeto, né? Isso foi pensado ou foram as oportunidades que foram caindo, assim? Como uma boa representante da comunidade TDAH diagnosticada, eu simplesmente não faço nada planejado na minha vida. É tudo no susto, no espasmo e na necessidade. Uhum. E, vamos dizer assim, eu diria que o dia a dia como dev, mesmo que eu trabalhasse em consultoria, não trabalhasse num produto, né, mas o dia a dia de dev não me gerava dopamina suficiente, eu achava extremamente entediante. E eu tava muito na dúvida, assim, do tipo, nossa, mas o que eu vou fazer? Eu cheguei a ter um hiato na minha carreira, onde eu trabalhei com gestão, então eu trabalhei com gestão de TI numa empresa que não era de TI, mas formei uma equipe de TI, a gente tinha uma área de desenvolvimento de software lá dentro. Cheguei a virar sócia depois do dono da empresa, porque a gente produtizou o que a gente desenvolveu lá dentro para o mercado. Foram iniciativas, assim, bem legais de empreendedorismo, mas, assim, ainda não tinha achado, assim, o que me brilhasse os olhos. E quando eu comecei a trabalhar com infraestrutura, tipo assim, foi uma tentativa, porque eu realmente gostava de infraestrutura e eu sabia que infraestrutura era meio que uma vida meio assim que de bombeira, né? Meio que, né, plantão, emoção, pagerduty, esse tipo de coisa sempre bombando, e isso, para mim, pro meu perfil, fechava muito bem. E aí eu comecei a trabalhar. E quando eu comecei a trabalhar, que daí na minha virada de carreira, né, nessa parte de infraestrutura e DevOps, eu estava trabalhando numa plataforma de e-commerce, eu estava trabalhando com pessoas muito experientes, que trouxeram e me ajudaram, na verdade me mostraram o caminho de DevOps lá em 2010. Então, faz muito tempo. E eles já estavam com essa visão sobre a questão de entrega, de ambiente, de provisionamento, de automação, etc. E como eu tinha já uma capacidade de diálogo com os times de engenharia, por ter trabalhado com desenvolvimento durante muito tempo, eu sempre me adaptei muito bem. Mas assim, é como se eu fosse, eu brinco com meu colega que tem rebanho de ovelhas e ele tem um cachorro de uma raça que é tipo ovelheiro e ele se mistura no meio do rebanho, né? Então, como se ele fizesse parte do rebanho. Então, eu conseguia fazer parte do rebanho de devs e fui melhorando cada vez mais meus skills de desenvolvedora, mas aplicando isso para uma área daí de DevOps. E eu já me perdi por que eu estava falando isso, eu já perdi completamente o fio da meada, mas não foi planejado, foi por uma questão de necessidade, e daí, seguindo nessa carreira de DevOps, de Ops, de infraestrutura e tal, em 2016, eu comecei assim, a me apaixonar pela área de monitoramento. Então, em 2016, eu diria que foi o meu start para começar a ir além do básico, além do Nagios, como eu digo, né? Tipo, começar a trazer a área de monitoramento para dentro, primeiro, dos times de engenharia, começar a criar cultura. Assim como a gente fala da cultura DevOps, eu digo que tem muito da cultura de observabilidade, também é um papel que alguém fomenta dentro dos times de engenharia e vai despertando nas pessoas o valor que isso tem. Então, desde 2016 eu venho também nessa caminhada voltada para a observabilidade. Depois, quando a gente falar especificamente sobre o tema, a gente vai poder pontuar alguns conceitos sobre isso. Mas, como tudo na minha vida, as coisas foram indo. Assim como eu nunca procurei emprego, as pessoas sempre foram me chamando e eu fui indo. Então, tipo assim, eu nunca fiz mudanças planejadas de trabalho, de empresa, As coisas foram acontecendo, as pessoas me convidaram, até hoje, todos os lugares por onde eu trabalhei, eu fui por convite. Então, tipo, as coisas sempre foram muito fluidas na minha carreira. E isso, para mim, é satisfatório, porque, de uma certa forma, acho que mostra, assim, como teve confiança, as pessoas tiveram confiança no meu trabalho, na minha pessoa, para poder ir
e seguindo adiante eu poder ir participando desses diferentes desafios. Que massa, que massa. Bom, parabéns pela jornada. E ainda sobre a sua conexão ali de DevOps ou mais para Ops agora, parece estranho a gente vir falar de monitoração em 2024 aqui, que, sei lá, eu acho que a gente fala disso desde sempre, desde muito antes de containers, desde muito antes de VM e etc. O Nagios é de muito antes de VM. Saudoso Nagios. Mas, mesmo assim, ainda parece que é um assunto completamente de Ops, que quando você vai falar sobre isso com times de desenvolvimento e tudo, ou eles vão torcer meio o nariz, ou vai ter que ser meio goela abaixo, ou, mas no máximo eu vou aparelhar alguma coisa aqui. Como isso acontece na sua experiência? Como foi para compartilhar, trazer esse pessoal para participar, assim? Ou se teve que virar mesmo um setor, assim, né? Na verdade, eu diria que foi por livre e espontânea pressão. Até hoje, eu vou te dizer que muitas vezes eu, conversando com o time de engenharia, porque eu trabalho sempre muito próxima com eles, não só fisicamente, mas também nas definições arquiteturais, nas definições de como as coisas são implementadas, até porque muitas vezes tem partes da solução que sou eu quem desenvolvo. Então, a gente tem uma troca muito rica, mas eu vou te dizer que até hoje é uma dificuldade, porque eu digo assim, eu queria ver tal informação, vamos instrumentalizar para gerar essa informação, vamos gerar esse evento, ou vamos gerar essa métrica, ou dá para, no mínimo, colocar isso no log. Então, eu vou te dizer assim, que muito do que eu consegui provar de valor em relação a ter informações estruturadas, eventos estruturados, logs estruturados, métricas de fato, foi porque eu não esperei alguém fazer e eu fui atrás. Tipo assim, como exemplo, nas últimas empresas que eu trabalhei. Bom, vocês não vão me dar essa informação? Não, mas tem um bash aqui que tu executa e analisa o log. Mas, gente, são 70 e poucos servidores de envio. Como é que eu vou fazer isso? Não, eu fui lá, eu coloquei um log shipper na máquina, eu mandei parsear esses logs, estruturar aqueles logs em eventos, comecei a mandar para uma base de dados minha, vamos dizer assim. Então, eu meio que tive que criar o meu ecossistema para pegar informações, porque tem uma questão que é muito clara nisso que a gente está falando, que muitas vezes o time de engenharia não vê valor numa informação, mas ele não sabe como lá para o pessoal do suporte N1, para o pessoal do suporte N2, para o pessoal de áreas específicas, aquilo faz todo sentido. Muda a vida deles, o que para eles é muito básico. Não, mas já está no log, não precisa estruturar, não precisa fazer nada. Então, tem áreas dentro da empresa onde eu trabalho hoje que elas não funcionariam se não fossem as informações que eu pude extrair dos logs e estruturar aqueles logs como eventos e criar dimensões como conta de cliente, falando especificamente de coisas de negócio, classe de envio, qual foi o endereço IP, uma série de dimensões de informação que permitem afunilar um pouco e chegar num entendimento de, bom, o que está acontecendo, como é que estão as minhas entregas de e-mail por provedor, por código, por tipo de bloqueio, por cliente, como é que está o volume de envios desse cliente. Não se tinha nada disso. Só que isso era importante para o CS, era importante para o suporte N1, era importante para a área de entrega. Então, assim, ainda é difícil conseguir convencer, porque eu fico pensando, cara, não te custa instrumentalizar, coloca uma métricazinha ali, por gentileza. Eu estou pagando esse custo, isso está vindo, digamos, para o meu centro de custo, está indo para a minha base de séries. Não tá ocupando a plataforma, sabe? Então tive que ir criando essa bem que na força, assim, tipo, e buscando esse tipo de informação e questionando toda vez que tinha alguma reunião para definição de uma feature, eu sempre pergunto, o que essa feature faz? O que eu preciso saber? O que dessa feature a gente pode precisar saber quando um cliente estiver utilizando? Como é que eu identifico que ela está funcionando? Como é que eu identifico que ela não está funcionando? No mínimo, aqueles cenários mais previsíveis, não estou nem falando de um conceito mais recente de observabilidade que fala em dimensões quase que infinitas em termos da quantidade de informações que um evento deve gerar. Mas estou falando do mínimo, vamos identificar o que a gente precisa saber, monitorar dessa feature que diga respeito à disponibilidade, desempenho e experiência do cliente. Então, assim, é difícil. Ainda é muito difícil e me impressiona um pouco, porque eu sei que tem pessoas da área de dev que têm interesse em saber, mas tem outras pessoas que, mas pra que tu quer isso? Geralmente essa é a pergunta. Pra que tu quer? Aí eu digo, eu não quero pra nada. eu tô pegando isso pra gente poder
Sabe, eu sempre dou o exemplo, assim, imagina numa usina nuclear, numa usina hidrelétrica, aqueles caras têm aqueles painéis imensos, luzinha por luzinha, 1 bilhão de LEDzinhos. A gente precisa saber não só sobre a métrica de uma aplicação, dizendo quantos requests por segundo eu estou atendendo. Não, mas eu preciso saber uma informação em termos de processo de negócio. E aí é que entra. Vamos dizer assim, estamos falando ainda em monitoramento em 2024, parece tão básico. Mas quando tu começa a ver, de fato, ainda tem bastante resistência e ainda tem muita cultura de monitoramento que diz respeito só a dados básicos de infraestrutura, de RAP de aplicação, etc. E não, a gente quer saber processo. Como é que eu olho para uma tela e tento resumir um processo do cliente, uma jornada do cliente, dentro daquelas informações, seja de evento, seja de métrica, seja de logs. Mas é difícil convencer sobre isso. Tá bom. Falando nisso ainda, e aí a gente às vezes topa aqui com alguém para falar mais sobre carreira ou sobre evolução. Nem sei se evolução na carreira, evolução é a palavra certa, mas tudo bem. Tem uma galera aqui em Ops que é meio dinossauro, então acho que evolução é a palavra certa. Olha o meteoro. Exato. Bom, mas poderia vir, né? Já deu, já. Mas tudo bem. Enquanto não vem, você falou um pouco sobre formou time e mantém times hoje, né? E se conecta a time tanto de desenvolvimento como de operações, produto provavelmente também é no meio, né? Quanto isso modifica para você sobre a experiência do profissional, ou talvez demonstra essa experiência, né? Quando o profissional vai além de ser um tarefeiro, né, que ele pega uma task e entrega um código. Mesmo em operações também, né, pega uma task e pronto, essa máquina pode ser usada, ou já obedece aqui. Sobre saber o que isso significa para o negócio. Quanto está custando essa tarefa aqui, ou que benefício ela está trazendo? Como isso impacta para você, assim, na sua visão do time ou da evolução das pessoas, assim, como um todo? Bom, eu vejo em relação a operações, eu vejo que a gente tem alguns perfis. Então, tem um perfil de pessoa de operações que vem muito daquela cultura, infraestrutura e redes. E esse é o pessoal que, geralmente, a preocupação deles é a disponibilidade. Então, eles não querem mudança em produção, eles querem manter o custo total sob controle. Eles querem ter um tipo de operação que é tipo assim, imaculado, né? Eu tenho um ambiente de produção, ele tem que estar imaculado. Tipo, só eu posso resolver, ou só o meu time pode resolver determinados problemas. Tem mais dificuldade de dar autonomia, por exemplo, em ambientes para outros times, mesmo que seja através de ferramentas, mesmo que seja através de um Rancher, de um Rundesk, ou de qualquer outra ferramenta que permita algum tipo de automação de alto nível, né? Então, essa é uma galera que eu já trabalhei bastante e que, por sinal, me chamava de babá de dev. Por quê? Porque eu era a pessoa que queria dividir com o dev as responsabilidades, eu queria poder oferecer ferramentas, eu queria atuar junto, eu queria participar das dailies, eu queria ter esse perfil de entender não só da infraestrutura, da base, do ambiente, né? E aí eu comento assim, pontuo assim uma diferença muito clara em relação ao DevOps e SRE, né? Que o DevOps está muito preocupado, como é que esse código vai para a produção, como é que ele tem que operar lá em produção, como é que eu vou provisionar e fazer meu multi-cloud, e tudo isso de uma forma automatizada. Então, a galera de DevOps é uma galera que veio de infraestrutura, geralmente, mas que desenvolveu o apreço pela automação, seja pela gerência de configuração, seja pelo terraformismo, né? Pela cultura da scriptaria, da infraestrutura como código, mas ainda falta um pouco mais da aderência com o produto, de como que o produto é feito. Não é simplesmente, estou provisionando aqui, nosso Kafka, estou provisionando nossos bouncers, etc. Vai tudo funcionar assim e assado. Não, eu preciso saber qual é a stack que o time de dev está utilizando. Beleza. Quais são as libs que vocês estão usando para conectar no Kafka? Estão usando libtal? Não, beleza. Deixa eu entender como é que ela funciona. É entender um pouco mais essa relação de causa e efeito, de como que a coisa está sendo construída lá para que eu possa entender melhor na hora de um troubleshooting, né? E não simplesmente dizer, o Kafka está no ar. Não, a RIP do Kafka está ok, né? Mas está dando um consumer lag muito alto. E geralmente a coisa acaba voltando muito ou para a aplicação,
ou para o Service Mesh, ou para aquilo que está no meio do caminho e que não é necessariamente os building blocks da infraestrutura que foram automatizados e entregues. Então eu diria que por isso que o próprio Google coloca, quando eles tornaram pública essa definição de SRE, de Site Reliability Engineering, que é o que acontece quando engenheiros de software atuam na área de operações. Então, é isso, é entender muito do lado do produto, porque a gente vai conseguir extrair melhor as coisas, extrair um pouquinho mais do extrato, do suco do que aquilo pode prover. E não só isso, né? Como eu costumo dizer, não, mas o pessoal de DevOps já provisionou o Kafka, tá aqui o Prometheus Exporter, tá aqui o Exporter do Postgres, tá aqui o Exporter do, sei lá, de outros componentes de infraestrutura, e daí a gente olha um pouquinho mais com uma lupa e diz assim, tá, mas e as aplicações aquelas legadas que tem de JBoss Messaging, como é que a gente sabe que elas estão se comunicando? Como é que a gente sabe que não está acontecendo tal coisa no meio do caminho? Porque quando tu fala em tentar visualizar a jornada do cliente, vão começar a aparecer outros pontos que não são aqueles grandes blocos de infraestrutura que eventualmente vão te dizer o que está acontecendo. Então, assim, eu não sei explicar, mas eu sempre digo que como é que a gente chega nessa etapa de poder querer olhar para o produto e querer olhar para o negócio, eu acho que é no momento em que tu diz assim, eu me comprometo com a jornada do cliente, a jornada do cliente faz sentido para mim e eu não quero ser pega de surpresa quando alguma coisa estiver acontecendo. Fora isso, quando alguém me perguntar alguma coisa, eu tenho que ter dados. Então, essa necessidade acaba gerando um trabalho infinito, vamos dizer assim, porque o produto está constantemente evoluindo, né? Novos pontos precisam ser observados, novos eventos podem estar acontecendo, porque dentro de uma unidade de trabalho, num software, seja monolito ou seja microserviços, né? A unidade de trabalho seria desde que o request de um cliente chegou até todas as outras aplicações por onde ela passou. A coisa vai ficando mais complexa, especialmente em ambientes distribuídos. Então, quando entram novas funcionalidades, essas unidades de trabalho eventualmente vão precisar de mais informação. Ou seja, não basta eu gerar um evento dizendo o IP de origem do cliente, dizendo qual foi o browser que o cliente usou, qual foi a rota da API que ele acessou. Daqui a pouco eu vou começar a precisar gerar mais coisas. Quantos bytes foram trafegados nessa requisição? Quanto tempo ele levou nessa etapa? Qual é o ID desse trace? Essa unidade de trabalho está relacionada com qual outra para poder criar uma visão de cascata e poder saber, né, passo a passo da jornada da requisição do cliente, o que aconteceu em cada uma daquelas etapas. Então, assim, eu acho que tem muito de perfil. Então, talvez a curiosidade, talvez esse medo de não querer ser pega de surpresa, a gente sempre vai ser, né? Mas esse compromisso, mas eu diria assim, que esse compromisso com o processo, com a jornada do cliente, com o que ele faz, esse compromisso ele vai gerar uma preocupação constante, um trabalho constante em cima de olhar aonde não é tão claro assim que precisa ser observado. Tá bom, eu vou deixar aqui, aproveito para as pessoas que não conhecem ainda, né? Tem um artigo seu sobre como ir além do monitoramento básico. Foi o que me levou até você, acho que eu vi um tweet sobre isso e acabei chegando até você. E aí, eu queria saber se para você, a gente já vem falando um pouquinho, né, até agora sobre isso, sobre observabilidade, monitoração, negócios. Eu já entrevistei aqui no Kubecast, uma série, inclusive, na verdade, com grande parte dos provedores de stacks de observabilidade, mas a minha experiência, ou talvez nas conversas que eu tenho tido com as pessoas, tem me parecido muito mais próximo disso que você está falando, sobre que dados as aplicações podem me trazer sobre o comportamento da aplicação, né, no final das contas, para o cliente, e não só que a transação terminou. Parabéns, no final das contas aqui, passou por X microserviços, e estou entregando lá, está dando os 200. Eu gostei disso que você está falando sobre o compromisso, né, com o cliente, com a aplicação, com o ambiente, sei lá, porque você falando, me parece mesmo que é o contrário disso quando a gente está falando que simplesmente, mas minha parte está feita, né? Tipo, deu ok, esse problema não é meu. Mas você não faz parte de um time que está entregando essa parada, você está nesse barco. Você deveria entender, ou pelo menos entrar nessa sala, entrar nesse buraco com o restante do time para sair do outro lado, né? Não parece que a gente ainda está meio
preso e a gente não conseguiu superar essa parada de DevOps mesmo e de squads e coisas do tipo? Me parece que o uso das ferramentas, e elas são maravilhosas, existem várias ferramentas muito boas, me parece que o uso delas é muito como, aspas, e desculpe a expressão, um cala-boca. É tipo assim, eu coloquei todos os exporters que existem, tá aqui, os dashboards, quiser saber o que está acontecendo, tá aqui. O que acontece? O que acontece é que, e daí é uma dificuldade minha com as ferramentas prontas. Eu, pessoalmente, gosto de utilizar alguma base de dados minha que eu possa livremente investigar e consultar coisas. Assim como eu gosto de manter centralizado no Grafana todas as minhas variadas origens de dados, que vão desde um roteador, até um load balancer, até a aplicação, até o sensor IoT da porta, sabe? Uhum. Pegar de todos os lugares, e quando a gente fala dessas ferramentas, a gente está falando muito de instrumentalização. Vou botar o agente aqui do New Relic aqui, tudo vai funcionar e vai ficar lá disponível para saber como é que está funcionando. O que acontece é que, primeiro, grande parte das pessoas, e eu gostaria de trazer números e eu não tenho aqui, mas utiliza instrumentação automática. Ou seja, se tu utiliza uma linguagem de programação com determinadas libs, frameworks conhecidos que a ferramenta tem instrumentação automática, ela vai colocar alguns checkpoints em alguns pontos específicos de chamada de função e vai medir tempo, basicamente. Tempo e sucesso, tempo e sucesso. Mas existem muitas outras informações que a gente pode precisar, porque quando a gente fala desse tipo de instrumentalização, a gente está falando de metrificar e agregar e eventualmente definir limiares, thresholds, que a gente sabe que são problema. Então a gente está falando de cenários previsíveis. A gente não está falando de cenários, como dizem, novel ou bizarre, né? Tipo fictícios ou absolutamente bizarros, que é onde tu precisa de mais informação. Tu precisa do o ID do request, tu precisa do ID do usuário, tu precisa do cookie que o cara estava utilizando, tu precisa do refer, saber de onde que o cara estava vindo. Tu começa a precisar de uma série de vasta de metadados, que daí a gente chama de alta dimensionalidade, que é quando tu começa a ter muitas dimensões para um único evento, porque é a partir deles que tu vai conseguir depois fazer consultas normalmente investigativas e sob medida. É muito difícil, a gente pode e deve, e acaba tendo de fato muitos dashboards que nos dão um overview de como as coisas estão funcionando. Eu sei, por exemplo, como tu falou, eu estou atendendo, aqui, o meu percentil 95 das requisições estão até 100 milissegundos. Tá, mas e aqueles outros 5%? Como é que eu vejo ele? Não é ele que está abrindo chamada no suporte, não é esse que o CS está tendo que ajudar toda semana. E para isso a métrica não funciona, porque ela não tem detalhe suficiente, porque ela é agregada, né? Então ela não tem detalhe suficiente para tu chegar naquela requisição, naquela jornada específica da requisição daquele cliente. E aí é que as coisas começam eventualmente a ficar caras as ferramentas, porque daí tu começa a falar não mais em métricas, mas em eventos com alta dimensionalidade, ou seja, com muitas dimensões para poderem ser roladas e analisadas, como se fosse um cubo, e da mesma forma tu precisa de informações com alta cardinalidade, coisa que as ferramentas de métricas normalmente não suportam. A alta cardinalidade seria a alta variabilidade, ou seja, tu ter uma determinada dimensão cuja informação vai ser praticamente, só vai existir ela para um request. Ela não é como um índice num banco de dados que a partir dele tu vai chegar em N registros. Não. Uma informação ou uma dimensão de alta cardinalidade quer dizer que ela praticamente vai ter uma variabilidade infinita. É como o ID de uma requisição. Então, a gente vai conseguindo explorar melhor esse cenário de observabilidade de uma forma que não é tão previsível quanto a que os dashboards do Datadog, do New Relic, de outros vão te oferecer. Eventualmente, eles oferecem, por exemplo, uma forma de tu ter um armazenamento de eventos com altíssima variabilidade, altíssima cardinalidade e com muitas dimensões, mas tu vai pagar bastante por isso, né? Porque é o tipo de recurso que depois, para tu girar e rolar e analisar esses dados, requer muito recurso computacional. Eventualmente, tu poderia ter um Cassandra rodando on-premises ou, né, sob demanda em algum lugar, seria mais barato do que tu ter uma ferramenta como essa. Mas isso tudo depende da maturidade dos times, depende da maturidade das pessoas. Então, quando a gente fala, por que todo mundo adota o New Relic, o Datadog e outros? É fácil.
Tu manda fazer instrumentalização automática, manda um monte de Prometheus Exporter mandar para um lugar e um lugar mandar para lá, e tá tudo certo. Tu vai ter um monte de gráfico lindo, um monte de possibilidades maravilhosas, mas na hora que o bicho pega, que é na hora dos cenários não previsíveis, aí fica mais difícil. Então, claro, é melhor ter do que não ter, mas num nível de maturidade para essa área de observabilidade, a gente vai entendendo que às vezes ou a gente vai ter que comprar uma ferramenta mais cara, ou vai ter que daqui a pouco ter a nossa solução in-house. Né? Vou jogar todos os eventos para um Kafka, do Kafka eu vou tirar esses eventos e vou ingerir num ClickHouse, ou vou ingerir no Cassandra, ou no InfluxDB, e assim por diante. Quanto a isso, eu não sou muito, por mais que eu fale muito de InfluxDB, eu não sou evangelista de nenhuma solução específica. Eu realmente tô louca para que o InfluxDB 3 esteja disponível open source, porque aquilo vai ser um game changer para competir com Cassandra, com Honeycomb, com outras ferramentas que dão suporte a essa variabilidade de dimensões e número vasto de dimensões. Então eu estou assim curiosíssima pro lançamento deles. Legal. Eu quero voltar numa coisa que você falou sobre a senioridade, e aí aqui eu queria abrir um pouquinho, não só a senioridade ou complexidade, né, do ambiente e dos times. Se você acha que tem ganho, né? Porque sendo um pouco o advogado diabo ou um pouco realista aqui, não é o cenário de todos os ambientes que a gente precisa de tanta profundidade desses dados, né? Ou talvez nem que o time vai conseguir, ou que a empresa vai conseguir bancar, seja por tempo, seja por senioridade do time, seja por time to marketing, diversos fatores, assim. Mas, mesmo assim, eu ainda advogo no sentido de que, minimamente, o autoinstrumentação, né, já vai dar alguma visão. Mas você acha que, em cenários simples, dá para parar por aí e, tipo, tudo bem, você vai sobreviver e segue a vida, ou não, todo mundo deveria, em algum momento, ter essa task e pegá-la para poder sair da autoinstrumentação e ir mais longe, assim, é necessário. Então, eu concordo plenamente contigo que não há necessidade em todos os ambientes, em todos os casos, em todos os negócios, em todas as características de aplicação. Quando a gente fala, e quando eu falo muito dessa questão a observabilidade ao pé da letra, ela é bem exigente, né? Então, ela vai tratar disso, de eventos ricos, eventos estruturados, possibilidade de modelar questões desconhecidas para problemas desconhecidos, ou seja, tu não sabe o que tu tem que perguntar. Mas é claro que isso a gente está falando de um ambiente mais complexo, a gente está falando de um ambiente onde, inclusive, a maturidade do time de engenharia vai ter que estar muito alinhada com a maturidade do time de operações. A aplicação ela vai ter que ser assim, ela vai ter que ter um grau de distribuição, né? Ela vai ter que ser um sistema distribuído num grau um pouco mais avançado para tu poder passar por esses problemas, mas falando de vida real, falando de grande parte das empresas e dos trabalhos e dos projetos nos quais eu já trabalhei, tu já trabalhaste e outras pessoas já trabalham, a instrumentação automática vai funcionar. E em relação, né, às ferramentas pagas, a gente tem hoje uma alternativa. Desculpa que eu tive uma participação especial aqui. Só quem estiver assistindo a gente diretamente no vídeo, no YouTube, vai ver a participação. No áudio, vocês não vão saber o que é. A gente tem iniciativas como o OpenTelemetry, que eu acho que vem como uma ferramenta muito legal para trazer um grau a mais de, não digo de maturidade, mas um grau a mais de condições de enriquecimento nesse cenário de logs estruturados, de traces e de métricas, para ficar mais acessível para as pessoas. Eu acho que o OpenTelemetry é uma iniciativa muito legal. Ele também possui a instrumentação automática. Infelizmente, para Go, é uma das linguagens que ele menos tem instrumentação automática. Idealmente, para Go, a gente vai precisar instrumentalizar nas nossas funções, etc. Mas tem para Node, tem para Java, tem para, acho que, C Sharp, tem para diversos. Então, com certeza, vai ajudar. É bem melhor ter, e é uma forma de começar a criar a cultura, né, de ver o valor. Então, até assim, né, tu comentou, mas será que as empresas também vão ver o valor
nisso, não só a necessidade, mas, tipo assim, eu vou pagar caro por um profissional, uma super senioridade, entre aspas, só para cuidar disso. É por isso que a observabilidade, ela acaba, pelo menos na minha área de atuação, entrando junto, né, no conjunto de atuação de SRE, né, como responsáveis pelo produto, responsáveis pelos SLAs, pelos SLOs da aplicação, da plataforma, do produto como um todo. Então, entra nesse pack, né? Então, entra ali onde tu tem uma pessoa com skills de engenharia de software, uma pessoa com skills de... Não deixa de ser um skills de dados, mas mais voltado para dados em tempo real do que efetivamente, né, um BI ou um Data Analytics mais aprofundado, mas acaba entrando no pack de SRE, de pessoa de operações, com experiência em, no mínimo, né, monitoramento e observabilidade, engenharia de software, e bastante voltada para o nível de produto para cima, né, produto para negócio, para cliente. Então, se tu tem uma pessoa de SRE com esse perfil, tu tem uma relação de custo-benefício que vale a pena. Né, onde tu pode começar a ter, como por exemplo na empresa que eu trabalho hoje, a gente tem tudo open source, então a gente não está pagando fortunas por ferramenta, a gente não está pagando fortunas para Honeycomb ou para qualquer outra ferramenta, a gente tem uma stack nossa, como Prometheus, com InfluxDB, tudo open source. Então, tem como ter uma solução, entre aspas, não de baixo custo, né? Ter um profissional de operações, DevOps ou SRE, não é barato. Mas em termos de ferramental e custo total da área, tem opções. Né? Tem OpenTelemetry, tem as bases de dados open source, dá para fazer chover com instrumentação automática, coleta de métricas, in-house, com certeza isso já vai gerar muito valor. Você separou, em alguns momentos de quando você estava contando, você separou engenharia de DevOps, que eu chamo de sysadmin ainda, tá bom? Mas, sem a gente dizer aqui que tem que ter CREA ou não, eu queria... As polêmicas do Twitter. Isso, sem a gente dizer isso, mas eu queria saber se na sua história, na sua visão, assim, se isso é um caminho natural ou não a ser perseguido, né, de evolução da profissão, assim, né, então você hoje está em operações, talvez a pessoa está resolvendo problemas ali, resolvendo alarmes e restartando máquina. SRE Service, Restart Engineering. Isso, restartando o node do Kubernetes, né, o novo restart agora é drenar nodes. E o SRE seria quem finalmente conseguiu escapar do plantão, né? E aí ele tá pensando em coisas, nem sempre, mas que agora tá conseguindo criar as ferramentas, né? Não só utilizar, talvez. Não sei, me delonguei na pergunta. Como você acha? Então, aí entra outra polêmica que eu constantemente estou batendo na tecla e que algumas pessoas vão junto comigo apoiando essa causa, né? Que a gente diz assim, script não é suficiente, SRE tem que codar. Uhum. E tem que codar com métrica, com teste, com log estruturado, com build, com packing, com todo o fluxo de vida de um software. Então, o SRE pode não estar codando um produto, o backlog do teu produto, etc. Mas ele está codando outras coisas que são satélites ao produto. E eu vou gerar uma grande polêmica, onde eu digo assim, SRE não pode codar script. SRE tem que programar de verdade. Não que o nosso dia a dia seja permanentemente esse, mas, no mínimo, metade do teu trabalho vai ser codando. Se tu não estiver fazendo isso, é porque ou tu já atingiu um grau de maturidade de operações muito absoluto, muito pleno, vamos dizer assim, ou porque tu ainda está fazendo muita coisa na mão. Porque cada nova funcionalidade que entra no produto, mudanças de infraestrutura, mudanças externas, como por exemplo, agora não estamos mais gerando certificado pela autoridade certificadora tal, agora mudou a API do Let's Encrypt, agora os limites do Let's Encrypt mudaram, agora o HProxy lançou um offload de processamento de requests. É tudo muito dinâmico, as coisas estão sempre acontecendo. Hoje mesmo eu estava olhando o release notes do HProxy 2.9 e já olhei e falei, cara, vou ter que adaptar meu offload agent aqui para tratar esse caso aqui que vai ser legal. Já posso tirar
determinadas ACLs e passar isso para dentro da minha aplicação. Então, assim, eu, pessoalmente, tenho muito esse entendimento exatamente do que tu falou, que existe um grande valor nessa atuação onde eu uso ferramentas. Então, eu uso Terraform, eu uso CloudFormation, eu uso um componente daqui, eu uso um componente dali para poder montar os meus blocos de infraestrutura. Então, existe sim muito valor e existe bastante demanda para essa área de DevOps nesse sentido. Agora, para SRE, que atua diretamente com plantão, com resposta a incidente, com performance, com demanda de experiência do usuário, a gente tem espaço para todo mundo. E quando me procuram no LinkedIn para as vagas, sempre vem assim, temos uma vaga para SRE aqui. Eu olho na descrição, é DevOps. Temos uma vaga de DevOps. Aí quando eu olho a descrição, é SRE. Sabe? Existe muita confusão, mas dá para dizer que o SRE ele foi uma evolução do N3, né? Vamos dizer assim, tu tinha um N2 que fazia troubleshooting na plataforma, tu tinha um N3 que era o próprio time de engenharia que eventualmente fazia correção, fazia fix, fazia patch, e muitas vezes tu vê a SRE fazendo patch no produto. E acontece, porque conhece a stack, porque programa junto. É como se fosse alguém destacado do time de engenharia para poder trabalhar junto com operações. E poder dizer, é assim que o produto conversa, é assim que ele funciona. Esses são os miúdos que tem aqui dentro e como isso vai operar e quais são o tipo de coisa que não é o produto que vai resolver, mas quais são outros software que vai ter que desenvolver. Então, é bem isso. Para SRE, é como se eu não pudesse numa prateleira tirar um software que resolve um problema para mim. Porque muitas vezes vão ser extensões do teu produto que tu vai acabar desenvolvendo, né? Para ficar renovando o certificado, entregando para um balancer, para poder interagir com a API da AWS, interagir com a API do Spanhouse, para interagir com a API da Hatch. Então, o que existe para SRE não é produto de prateleira. Existe um universo de APIs que muitas vezes tu tem que encadear como processos. Legal. E fazer isso em Bash é impossível. Mas esse pedacinho aqui, o que vai ter de sysad me vindo falar que dá para fazer, eu faço isso com wget, eu faço isso com curl. Não é para fazer. Simplesmente porque não é. Que da hora. O pior de tudo é que dá. Só que vai ser uma dor de cabeça danada. Ficar tratando erro, tratando exceção, de quando logo estruturado de aerométrica, isso, aquilo. Aí são coisas que as linguagens de programação vão oferecer, né? Mais recursos para esse tipo de coisa. Não, e vai ter só aquele desgraçado que sabe dar manutenção naquele script que ele tirou da cabeça, né? Aí eu brinco assim, se o Bash passou de 50 linhas, eu já não sei ler. Massa. Isa, olha, partindo pro final aqui, então, eu queria saber, te dar a oportunidade aqui de você deixar suas dicas ou recomendações aí, né, para quem estiver ouvindo. Esse é o momento. Uma recomendação que eu tenho, assim, para essa área de observabilidade. Inclusive, eu estava tendo algumas conversas com uma pessoa que eu conheci através do Twitter ou LinkedIn e que queria se aperfeiçoar nessa área. E eu falei para essa pessoa, olha, curiosidade é fundamental e ter esse gosto por pegar um dado e girar e enxergar ele por diferentes combinações de dimensões. Então, assim, explorar ferramentas de dados que são voltadas para alta cardinalidade, e aí a gente está falando de Cassandra, de InfluxDB3, a gente está falando de Honeycomb, acho que ClickHouse, existem diversas ferramentas, e esse é o tipo de ferramenta que vai ser muito, muito útil para quem quer começar a elevar o seu nível de skills em observabilidade, ir um pouquinho para essa área de dados, claro, mais focado em dados em tempo real. E dizer especificamente, assim, as pessoas me perguntam, eu estou começando em SRE, então eu sempre digo, programa, escolha uma linguagem, ou que seja realmente muito neutra, ou que ela seja exatamente na stack do teu time de engenharia e começa a programar nela, mesmo que sejam as coisas mais simples. Mas entender como que aquela linguagem funciona vai te ajudar a entender melhor como ela opera. Que legal. Ótimas dicas. Muito obrigado. Eu queria te agradecer muito pelo
seu tempo aqui e pelo tempo para compartilhar com todo mundo aí tudo isso, essa experiência que você traz. Agradecer todo mundo que ouviu a gente até aqui e nos vemos no próximo episódio. Eu acho que é isso por hoje. Até mais. Tchau!